Teremos como painelistas Roberto Rachevski, empresário e cofundador do Instituto de Estudos Empresariais, Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multi e fundador do Ranking dos Políticos, e Denis Xavier, professor associado de Filosofia Antiga, Ética e Política da Universidade Federal de Uberlândia. Como moderador, teremos Eduardo Martí, fundador-presidente da Fundação para a Responsabilidade Intelectual. Sem mais delongas, com vocês, nossos painelistas. Muito boas tardes a todos ustedes. Meu nome é Eduardo Martí e, como poderão comprovar, eu falo portunhol, mas eu acho que é melhor que todos falemos aqui português. Com meu portunhol, eu acho que vocês vão compreender minhas perguntas, não é? Sim? E se não, we try in English. But I think vai ser melhor se comenzamos con el portuñol. ¿Tenemos desafíos en América Latina? Sí. Tenemos muchos desafíos en América Latina si pretendemos sacar este continente como un continente de fracasos, de failures, y queremos transformarlo en un continente próspero, en un continente que dé ejemplo al mundo y que no sea el continente del pedido de dinero, del mendigo que está siempre procurando ayuda y fondos. Tenemos recursos suficientes en inteligencia y en materias primas como para mudar nuestra realidad. Entonces, con mis tres colegas de aquí vamos a tratar de responder a algunos desafíos. Entonces, le voy a formular 5 preguntas en total y les voy a dar a cada uno pocos minutos para que respondan. No se abusen porque tenemos 5 preguntas y el tiempo es justo, así que intenten responder sin sentir presión, pero intenten responder dentro de esos límites. Primera pregunta. ¿Cuáles son, a su juicio, y voy a comenzar con Alexandre, cuáles son a tu juicio, Alexandre, los principales desafíos o obstáculos que enfrenta Brasil y América Latina para poder establecer una sociedad próspera y justa? Depois ustedes. Boa tarde a todos, cumprimento meus colegas aqui, todos os participantes. Eu acredito que, falar de Brasil, tá? Que é o que eu conheço um pouco melhor. O problema do Brasil é o Estado brasileiro, na minha opinião, ponto final. Se listar os 100 maiores problemas do Brasil, todos eles estão ligados à forma como o Estado funciona. E o Estado tem um monte de coisa para falar, mas ele tem um problema de governança. Quem está lá no Estado, qual é a linha política filosófica? É um Estado hoje que, em resumo, em uma linha, ele cobra impostos estratosféricos, os mais altos entre os países emergentes, devolve à população muito pouco e acaba sendo capturado por grupinhos de interesse. Então, o Estado brasileiro é uma máquina de moer todas as pessoas produtivas desse país. Quanto mais produtivo, mais moído você é, e levar esses recursos para grupinhos pendurados, encastelados no poder. E, no fundo, a raiz disso, na minha opinião, está nos corações e mentes dos cidadãos, que, de certa forma, desejam isso. Então, se a gente vai perguntar para a população, em grande medida, o que é um Estado bom? Estado bom é o que me dá coisas. O governo que me dá coisas, porque distribuiu um frango na época da eleição, comprou uma dentadura para minha avó, é o governo bom. E isso está nos corações e mentes transmitindo pela educação. Então, a forma como as crianças escutam, veem na mídia, no jornalismo, consomem essas notícias e escutam dos seus professores, que, por sua vez, escutam dos professores que estão na academia. Então, resumindo tudo isso, para mim, o problema da América Latina, o coração do veneno, onde tudo começa, para a gente colocar a bola em jogo, está no pensamento. O pensamento, os paradigmas, a filosofia
na minha opinião, errada, uma filosofia destrutiva, que não leva à vida, que leva à morte, na academia, contaminando o meio intelectual, contaminando professores, contaminando os cidadãos, fazendo a governança de um Estado que rouba os produtivos, e assim a gente não vai para frente. Muito obrigado. E Don Roberto, primeiro, se está de acordo com o que acaba de dizer su colega, y anda esto sí. Y si tiene algo que agregar respecto a por qué el pueblo brasileño continuamente, o por lo menos se ve con inclinaciones a favorecer gobiernos populistas. Adelante, Roberto. Ok, muito obrigado, Eduardo. É uma satisfação estar aqui nessa conferência, mais uma vez. Eu cumprimento a todos os presentes. Aproveito para pensar um pouco na resposta enquanto eu falo. E o que eu tenho a dizer para complementar o que o Alexandre disse de uma forma coerente, né? Eu acho apenas que ele começou pelo fim, e depois, mas ele chegou no meio. Eu fiquei torcendo, Alexandre, que tu não desse a causa, né, do fato do Estado ser tão predominante no Brasil, né? A intervenção estatal na sociedade brasileira ou na América Latina, ela tem uma causa, e a causa exatamente reside na mentalidade que nós temos na nossa sociedade. E, ouvindo o Aaron Smith hoje pela manhã, ele dizia que Ayn Rand buscava reviver o iluminismo, né? Ou trazer de volta as ideias iluministas, fazer com que o capitalismo renascesse, conforme aquele capitalismo, aquele iluminismo que, como ele mesmo mencionou, a Augustina também, fez com que os Estados Unidos da América se tornasse a sociedade mais próspera, mais rica da história, né? E, olhando a realidade, nossa realidade, a realidade do Brasil, da América Latina, eu fico pensando, não, mas espera aí um pouquinho, como é que nós vamos trazer de volta o iluminismo? Como é que nós vamos trazer de volta o capitalismo? Se nós nunca tivemos isso aqui, é uma experiência que nós, latino-americanos e brasileiros, não tivemos. Por quê? Porque, diferentemente dos americanos, ou talvez antes dos ingleses e dos holandeses, as ideias iluministas, as ideias que levaram à Revolução Industrial, elas não passaram pelo nosso continente. Pelo contrário, as ideias que chegaram aqui, e o Denis, que é professor de filosofia, pode corroborar isso ou acrescentar alguma coisa, não vai discordar de mim, né, Denis? Essas ideias que vieram para cá não eram ideias iluministas, pelo contrário. Nós aqui, desde sempre, nós sempre fomos sufocados pela ideia da autoridade, a ideia do servir, a ideia do dever, seja servir a Deus, seja servir ao Estado, ao rei, ao soberano, né? Dependendo do país em que a gente se encontra. Então, na realidade, o grande desafio é trazer ineditamente para o Brasil e para a América Latina aquele conjunto de ideias que foram desenvolvidas desde Maimônides, desde Averroes, desde Tomás de Aquino, que levou à Renascença, que daí então trouxe Hobbes, Locke, etc., uma série de filósofos que construíram o arcabouço sobre os quais as instituições foram construídas com um único propósito, que era proteger o indivíduo na sua convivência dentro de uma sociedade, proteger o direito individual para que cada indivíduo pudesse agir livremente, realizar seus propósitos e buscar a felicidade. Então, para complementar, eu queria dizer o seguinte, que nós, na realidade, no Brasil, vivemos um iluminismo tardio, né? Ele nunca aconteceu. Recentemente, principalmente da década de 80 para cá, as ideias liberais passaram a fluir no Brasil. E o interessante é que isso, não, diferentemente da Europa ou dos Estados Unidos, não veio através dos filósofos, veio através dos empresários, né? Porque os empresários olham a realidade, querem resolver os problemas para que a própria
própria felicidade, para que as próprias realizações possam ocorrer. E Ayn Rand vem desta onda, né? A onda de fazer com que a nossa sociedade use a razão, defenda o autointeresse, valorize o propósito, dê significado à vida de cada um, para que a felicidade seja possível. Muito obrigado, Roberto. Y yo le quiero preguntar a don Denis Xavier, lo mismo que pregunté a los demás, pero quiero agregar lo siguiente. ¿Es Brasil una sociedad altruista como aparentemente es? Explicó los problemas que trae la idea del sacrificio muy bien Agustina Vergara Cid, la idea de sacrificar valores. Dá la impresión, por lo que eu vejo, que nas igrejas do Brasil, nas escolas, nas universidades de Brasil, el altruismo es lo que alimenta el populismo. Entonces, ¿es esa realmente una de las causas de los problemas de Brasil? ¿Puede agregar alguna causa adicional de por qué Brasil, con el tremendo potencial de ser el motor, no solamente de América Latina, sino uno de los motores del mundo, no logra alcanzar todos los méritos y logros que podría? Adelante. Bom, antes de tudo, agradecer muitíssimo pelo convite que me foi feito. Maria, muito obrigado. Giovanni fez um trabalho extraordinário. Eu diria que o altruísmo é o efeito, não a causa. De todas as causas que foram muito bem apontadas aqui, eu colocaria uma de maneira muito especial, que é o nosso processo educacional. Nosso processo educacional é completamente falido. Talvez, em alguma medida, irrecuperável no modo como ele se coloca hoje. Então, eu estou falando de reconstruir um processo educacional praticamente da base. Nós temos hoje diversos números que mostram uma população de 70% de analfabetos e analfabetos funcionais. 35% dos nossos alunos universitários são analfabetos funcionais. E é lógico que isso leva a uma apreensão, não só isso, mas isso colabora no processo, a uma apreensão equivocada das coisas da realidade. O grande problema das teses da liberdade é exatamente o fato de ela precisar, para ser compreendida, de uma espécie de decantamento racional. Ou seja, você precisa passar de uma apreensão imediata da realidade para uma apreensão mediata dela. E você não consegue, o Roberto apontou para isso, você não consegue apreciar aquilo que você não conhece. Né? Eu me lembro quando eu morava na Itália, por conta de um doutorado, que eu tinha um amigo da Mongólia, fazendo doutorado em educação, e eu falei, vamos assistir ali uma apresentação de música erudita, era o Requiem do Mozart, e eu odeio música ocidental, odeio essas coisas. Eu falei, não, mas eu não estou te convidando, eu estou te obrigando, você vai comigo. Já assistiu isso ao vivo? Ele, tá bom, vamos. No movimento de aquecimento das cordas, ele começa a se emocionar. E na hora do coro, ele começa a chorar. As pessoas não podem gostar do que não conhecem. O brasileiro não conhece uma versão diversa da realidade daquela que lhe é oferecida pelas escolas, que são péssimas, por uma tradição religiosa que oprime qualquer exercício livre do intelecto. Basta ver hoje a nossa política, não tem nada mais desejoso para um político do que ser recebido em diversas igrejas, porque daí você simplesmente abre mão da necessidade de ter que pensar criticamente por si mesmo. Roberto tocou num ponto que eu acho fundamental. O movimento, de fato, especialmente o objetivista no Brasil, começa pela mão dos empresários. Mas se ficar só na mão dos empresários, vai morrer nele. Vai morrer nele. Se não for para o mundo da filosofia e do embasamento teórico para que a gente não se corrompa nesse processo, nós vamos também nos perder. Muito facilmente. A classe política que poderia abraçar um elemento desse objetivismo na leitura da realidade, os intelectuais que se dedicam à divulgação dessas ideias. Então, eu sinto também que há uma certa arrogância da nossa parte de imaginar que
o nosso trabalho já vai muito bem feito, já estamos aqui falando entre nós. O problema é que não está nada bem feito, nós temos um mundo para vencermos ainda, e nesse momento eu não consigo enxergar sequer o estancar desse processo. Ele já começou, porque nós já estamos aqui falando dessas coisas. Mas, se nós não formos para dentro do processo educacional, para dentro das escolas, oferecendo uma nova filosofia para esses meninos, não para que eles adiram a essa filosofia, mas para que eles tenham essa filosofia como uma possível referência, que ela esteja aqui, como o Requiem do Mozart para o meu amigo da Mongólia, que esteja ali. De repente, isso vai tocar as pessoas. Eu entrei ali, em 5 minutos, eu encontrei 10 amigos das redes sociais que me disseram assim: puxa, obrigado por ter apresentado Ayn Rand, mudou a minha vida. Nós somos simplesmente meio. Então, nós temos que trabalhar de maneira muito mais eficaz nesse processo para chegar às pessoas. Não temos chegado muito pouco, mas o altruísmo ele é uma simples consequência de uma filosofia que sequer foi apresentada à população como um todo. Muito obrigado, Alexandre. Os empresários em geral falam que a filosofia, ideias abstractas en el aire, que não têm importância prática. Então, quando aparece o populismo, o Foro de São Paulo e os demagogos, en geral, lo que aparece como oposición es la defensa da tradição, a defensa da família, da pátria, da religião, misturado com a defensa da propriedade. Que aconselharia a un gobierno opositor que quisiera ayudar a transformar Brasil? ¿Qué tipo de argumentación debería enfrentarse al populismo para tener mayores posibilidades de suceso? Boa pergunta essa. Caprichada. Eduardo, eu diria assim, primeira coisa, hoje, infelizmente, infelizmente ou não, é o fato, o conservadorismo ele está muito mais próximo da liberdade do que a esquerda. Então, não acho que hoje o maior empecilho às ideias de liberdade hoje esteja no campo do conservador. Que sim, essa ordem veio divina, sim, é um outro recorte filosófico totalmente diferente do objetivismo. Mas o fato é que hoje a maior parte dos defensores de liberdade, número de pessoas, em quantidade de entidades, está vindo do campo conservador, na minha visão. Você tem o campo da esquerda, que vem de outra corrente, e você tem hoje os pós-modernos, que são os identitários, que talvez seja um problema maior até do que a esquerda tradicional. Quando os empresários eles têm uma visão pragmática, talvez esse seja parte do problema. Que o pragmatismo é, o governo aumentou um pouquinho do imposto, deixa eu me ajustar aqui, deixa eu me ajustar dali. Veio uma lei que tira um pouquinho da liberdade, o STF agora vai caçar a página de tal cara conservador, mas pragmaticamente é melhor não enfrentar. Então, quando os princípios da liberdade vão sendo corroídos, e em nome do pragmatismo não se faz nada, para mim é um problema grande. E outra coisa que eu vejo bastante é defender a liberdade somente pelas trincheiras do pragmatismo. Por exemplo, aumentar imposto sobre grande fortuna, o que se fala agora bastante. Muitas das pessoas que se opõem a essa medida usam argumentos somente pragmáticos. É ruim porque vai espantar os caras e vai cair a arrecadação. É ruim porque, na verdade, se você aumentar o imposto, se aumentar o imposto sobre grandes fortunas, você vai ter menor investimento no setor produtivo e tal e tal. O que é verdade. Se você aumenta o imposto sobre grandes fortunas e se você destrói a liberdade, você tem consequências pragmáticas, sim. Mas não é por isso que tem que ser defendido. Tem que ser defendido a liberdade porque ele é o correto. É moralmente correto. Ele leva à felicidade humana, ele leva ao florescimento humano. As ideias da liberdade levam à vida. A vida humana só é possível quando você tem um ambiente de liberdade.
né? Porque nós, seres humanos, a gente não é, como bem a Ayn Rand dizia, né? Nós não somos igual aos animais que têm outras aptidões, né? O pássaro voa, o tubarão nada e tal. Nós vivemos através do nosso intelecto. E o intelecto só é possível funcionar num lugar de liberdade. Muito obrigado, Alexandre, brillante respuesta. Y quiero que agregue sobre eso, que elabore sobre con una visión más liberal que conservadora. En emergencias nos aliamos a los conservadores, corregimos lo que consideramos defectuoso o nos callamos para no dividir o para no lastimar. ¿Qué hacemos con estas ideas? Yo falei algunas: familia, tradición, patria, religión, propiedad. ¿Qué hacemos con eso, don Roberto? Bom, primeiro nós temos que reconhecer que elas existem, né? Então, a gente, para lidar com isso, a gente tem que analisá-las de uma forma precisa, né? Reagindo, então, da maneira adequada, que seria, no meu modo de entender, e o Alexandre trouxe isso muito bem quando ele descreve o conservadorismo, o secularismo, e deriva do secularismo o pós-modernismo, sim, eu vou falar para o público em seguida. E ele traz uma ideia que ontem nós conversamos muito, eu, Tal, na janta, né? E o Tal fez um insight interessante, e hoje até eu escrevi um pouco sobre isso no Facebook e no Instagram, que é aquilo que diz respeito aos valores, que diz respeito às premissas, né? Ou seja, existe o que é bom, existe o que é certo, existe o que é verdadeiro, né? Quer dizer, tudo que a gente olha, na realidade, tem que ser olhado sob esse aspecto. O que é bom? O que é bom para quem? O que é bom para cada um de nós, né? Nós somos os beneficiários, nós somos os sujeitos e o objeto da nossa própria ação. Então, o que é bom, nós vamos decidir para nós o que é bom. O que é certo vai ser determinado por uma análise lógica, científica da realidade através do uso da razão, né? Não me parece que nem a religião, nem os dogmas seculares da esquerda ou dos pós-modernistas tratam sobre isso de maneira adequada. E o que é verdadeiro é estabelecer ou reconhecer que a primazia é da realidade sobre a consciência. Ou seja, é a realidade que vai determinar para nós, numa conjunção com aquilo que o beneficiário julga com as suas ideias, com a sua razão, a respeito dos valores da realidade, o que é bom, o que é certo e o que é verdadeiro sob esse aspecto, né? Então, integrar essas ideias para que a gente possa identificar que cada indivíduo é, na realidade, um universo, né? E que esse universo precisa interagir de forma livre, independente, para que, através da cooperação espontânea, através das trocas voluntárias, sem a intermediação de ninguém, sem ordens, que não a ordem espontânea, né? A gente consiga construir uma sociedade melhor. E qual é o papel do Estado? Qual é o papel do governo, que nós não falamos ainda? É exatamente proteger cada indivíduo nos seus direitos individuais, para que esta cooperação e essas trocas possam ocorrer sem violência, né? Usando a força, o governo, exatamente para coibir a iniciação do uso da força por parte dos indivíduos na sociedade. Posso complementar? Sí, va a complementar, pero déjeme agregarle un detalle más para ponerle más exigencias a usted. El capitalismo, Por que logo comigo? a fin del siglo XIX, el capitalismo procuró ser defendido desde el punto de vista utilitarista. Entonces ahí apareció John Stuart Mill y apareció Herbert Spencer y apareció Adam Smith, antes, el siglo anterior, pero todos con argumentos de el capitalismo es inmoral, pero funciona
entonces permitamos que funcione. Esse argumento, como lo contrarrestaria usted? Só para complementar o que foi dito anteriormente, eu tenho uma observação um pouquinho mais crítica em relação a isso. Não encontro, para onde quer que eu olhe no Brasil, conservadorismo e defesa íntegra da liberdade. No máximo, talvez, você tenha uma espécie de excrescência de um conservadorismo bendito. O que nós temos no Brasil é o fenômeno, de pouquíssimo tempo para cá, de uma massa raivosa que se apropriou de uma dimensão do discurso da liberdade, mas que não fez outra coisa senão mostrar uma outra face da mesma coleira altruísta, populista. Eu tive o desprazer de trabalhar 1 ano em Brasília, nos bastidores da política, é um esgoto completo, e posso dizer a vocês que eu não conheci uma única figura política que eu pudesse dizer de boca cheia, eis aqui um defensor da liberdade na sua integridade. Qual que é a noção que eu enxergo de integridade? É aquele que não está disposto a fazer pequenas concessões, como bem vai sugerir Ayn Rand, que uma vez conhecendo o que é certo e o que é errado, não há por que negociar com o errado, mas negociar inclusive em momentos nos quais essa negociação não fosse necessária, mas ainda assim tivesse ocorrido, como acontece no Brasil. Então, estamos muito distantes. Nós não temos conservadorismo no Brasil. Não temos conservadorismo no Brasil. Vocês acham que falar pátria, família, isso é conservadorismo? Isso nem em livro de primeira série do ensino básico é conservadorismo. Nós não temos defesa sistemática da liberdade no Brasil, porque na primeira dificuldade entregamos os nossos valores a uma suposta realidade superior a esses valores. Tudo bem que a realidade se impõe, mas eu não acredito numa mudança que não seja promovida por indivíduos esclarecidos e não dispostos a negociar com o veneno, a negociar com aquilo que nós todos não desejamos. A ideia de que o capitalismo é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, ela está impregnada na sociedade brasileira em especial. Como diz bem Ayn Rand na Virtude do Egoísmo, é a ideia de que o grande empresário e o bandido são movidos exatamente pelo mesmo valor, pelo egoísmo. O que diferencia o bandido de um grande empresário? São ambos egoístas nojentos. E se nós pudermos punir a ambos, devemos fazê-lo. É essa a mentalidade geral que impera no Brasil. Aqui não, porque eles querem punir só o empresário e não o bandido. O bandido de preferência não. Exato. Então, eu não creio que isso seja modificável, senão por um processo de absorção dos valores por meio de uma consciência crítica. Ou seja, não dá para fazer isso intuitivamente. Não dá para fazer isso do tipo, não, olha, que eu acabei de ter uma sacada. Não dá, simplesmente não dá para fazer isso. Porque nos debates pragmáticos, nos debates do dia a dia, você será chamado a tomar decisões diante do curso da realidade. Eu, às vezes, tomei decisões em Brasília que eu peguei meu carro, voltava para casa, com a certeza de que, se houver um inferno, o meu ticket VIP está garantido para lá. Eu vou de tobogã, não vou de escorregador. Por um motivo muito simples, porque a análise do imediato me diz, mas como é que você faz? Como é que você tem um coração tão ruim para tomar uma decisão dessa? É que eu não penso com o meu coração. É que eu faço cálculos racionais. Quantos estão dispostos a fazer isso em qualquer situação da vida? Não são muitos, não são muitos. Muito obrigado, Alexandre, pero usted, como empresario y como intelectual, ¿acaso no siente amor
por aquellos desvalidos, aquellos desprotegidos, su espíritu de la importancia de intentar ayudar al desvalido, al handicapped, no lo lleva a la responsabilidad social empresaria, a defender el concepto de justicia social, de redistribución de ingresos. No es importante la igualdad, disminuir la brecha entre ricos y pobres, eso de la meritocracia que es falso. Usted obtiene su lugar, tal vez un poco de mérito, pero tal vez porque nació en un contexto cultural que lo favoreció, en un contexto familiar que heredó. ¿Acaso eso no es injusto y no deberíamos de alguna manera tratar de solucionar todos esos aspectos? Vamos lá por partes. Sem dúvida, não é tudo mérito. O mérito, as pessoas não estão nos pontos onde elas chegam por puro mérito. Não sei nem se a maioria do fator é mérito. A verdade é que o acaso, a aleatoriedade existem. Eu recebi boas cartas do baralho quando comecei a minha vida. E consegui jogar de forma adequada para chegar num lugar legal. E cada um recebe as suas cartas. E fazer bem ao próximo é uma coisa legal. Eu tive o prazer de participar de muitas entidades acho que até ajudar bastante gente. Só que uma coisa é você ajudar uma pessoa na base de troca de valor. Aqui na Faria Lima, por exemplo, tem um rapaz, o Leandro, ele está sempre lá com os filhos, vendendo bala. E eu passo lá na frente, oi Leandro, como é que você está? Não sei o que, compro uma bala, eu vejo que ele fica feliz, isso gera valor para mim. Eu estou feliz que ele ficou feliz. Outro dia os filhos dele estavam todos de chinelo, num dia muito frio, estava chovendo. Quer saber? Eu vou comprar tênis para esses meninos. Eu fui na loja e comprei tênis e todos saíram com tênis. E eu fiz isso porque nós fizemos uma troca de valor. Para mim, o valor de ver a satisfação dele é grande. Ele me entregou valor, a satisfação de eu ver que eu pude fazer uma coisa legal por um cara legal que tem mérito, e eu entreguei valor para ele que os filhos dele têm tênis. Isso é completamente diferente da ética da coerção estatal, de que um bonzinho oficial, e pelo que eu conheço dos bonzinhos, nunca eles põem na mão no bolso deles, é sempre um bonzinho que vai pegar o poder das armas e vai apontar essas armas na cabeça das pessoas que produzem e vai arrancar recurso à força com a justificativa de que vai fazer a tal justiça social, etc. E que na prática, que não vem ao caso, mas na prática não faz, porque o grosso do dinheiro no Brasil não vai para ajudar quem está na base da pirâmide. O grosso do Brasil vai para, como eu falei na minha fala de abertura, os grupinhos de interesse. Né? O dinheiro é arrancado no Brasil de todos que trabalham, especialmente dos mais pobres, e vai para grupinhos de interesse, especialmente os mais ricos. Muito obrigado, pero acaso, agrego a lo que usted va a complementar allí, acaso a necesidade não crea direitos? ¿Acaso olhamos indiferentes el sufrimiento dos pobres? ¿Acaso en donde, como decía Sarney, tudo pelo social, no deberíamos hacer alguna cosa o miramos indiferente el sufrimiento de los demás? Não, ¿Qué clase de personas crueles se han convertido, Rachevsky? Ok. Primeiro, eu queria falar sobre o mérito que o Alexandre levantou, dizendo que ele recebeu boas cartas, né, para jogar. Ora, isso advém do mérito. Pode não ter sido o teu mérito, mas sim o mérito daqueles que construíram um ambiente e geraram as condições adequadas para que tu pudesse usufruir daquilo que foi construído. Então, o mérito existe mesmo não tendo sido teu, né? A transferência dos recursos que te permitiram desenvolver a tua carreira, incrementar a tua riqueza, elas foram fruto do mérito de alguém, né, que decidiu ter um filho e dar a ele o melhor que poderia dar. Então, o mérito está presente neste caso. Com relação à obrigação que nós teríamos com os outros, eu não me vejo obrigado com ninguém. Né? A vida é minha. Eu sou um indivíduo e como indivíduo eu sou um fim
em mim mesmo, né? Eu não nasci para servir os outros. Agora, eu reconheço que, como eu vivo em sociedade, interagir com os outros gera valor, né? Interagir livremente com os outros gera mais valor. Então, o que nós precisamos fazer, e é possível fazer, é buscar um ambiente onde a liberdade de agir de acordo com o próprio julgamento seja possível na sociedade, para que, através da busca da nossa felicidade, da realização dos nossos propósitos, como eu repito e já disse, permita com que a gente interaja livremente com os demais na busca daquilo que a gente não consegue criar sozinho, seja conhecimento, sejam bens, valores, materiais, intelectuais ou espirituais, que é o que o Alexandre colocou, né? Então, essa busca por mais valores materiais, intelectuais e espirituais é que deve ser o motivo para que haja uma relação social entre as pessoas dentro daquele contexto, para que a gente possa, sim, ter uma sociedade mais próxima como a gente gostaria. Gracias, Roberto. El concepto de benevolencia, que está implícito por ahí en lo que decía Roberto, parece ser diferente del concepto de sacrificio, ¿no es cierto? Sí. Ahora, John Rawls en Harvard o Michael Sandel, que atacan este concepto de meritocracia, ¿qué comentarios le merece esto mismo que venimos comentando, de redistribución de ingresos, justicia social, amor por los pobres, intervención en los mercados para evitar que el hombre sea el lobo del hombre? ¿Qué se enseña en las universidades brasileras? Nossa, o que elas ensinam? Isso. Exato. Elas ensinam a fazer as perguntas erradas, e nós compramos isso no nosso dia a dia. Eu costumo dizer em algumas palestras que nós fazemos as perguntas já dentro de uma estrutura coletivizada. A nossa pergunta é sempre o que nós devemos fazer pelos outros e nunca o que nós podemos fazer pelos outros. Quando nós perguntamos, né, esse é o ensinamento de Ayn Rand, né, quando nós perguntamos o que nós devemos fazer pelos outros, você já abraçou a ideia de que o indivíduo é um meio para a realização de outro indivíduo. Ou seja, você já se coloca como um instrumento de realização da existência do outro. Agora, a pergunta, eu posso fazer alguma coisa pelo outro, é uma pergunta absolutamente legítima e que demanda uma resposta de um indivíduo livre, que não se comprometeu a prioristicamente com o outro. Eu não consigo imaginar como é que pode ser um ato de amor que é um ato de amor constrangido, que é um ato de amor coagido. Não, você tem que pagar tanto de imposto, você tem que dever tanto do seu tempo, você precisa oferecer tanto do seu corpo à sociedade. Não, mas eu não quero fazer isso. Mas você não ama as pessoas? Mas é esse o seu conceito de amor, de entrega, de dissolução do próprio indivíduo que ama? Quer dizer, o eu que amo, desapareço do processo, só existe o outro. O único valor, o único padrão de valor estabelecido é o altruísmo. Ele não foi calculado, ele não foi pensado, ele não foi visto como melhor ou pior. A ética que todos nós aqui compramos no nosso dia a dia é: se não foi feito para mim, foi feito para o outro, então é bom. Essa é a ética do altruísmo. E eu, que sou o sujeito da ação, eu que sou o sujeito do amor, desapareço completamente do cálculo. E eu não consigo imaginar como é que uma sociedade pode prosperar dissolvendo o sujeito que produz, que ama, que colabora, que entrega, que é fraterno, mas não forçadamente fraterno. Então, aí surge a ideia do sacrifício. Você precisa se sacrificar porque não é exatamente o que você gostaria de fazer. Só que todos nós estamos imersos naquilo que Rand coloca como um diagnóstico extraordinário, que é a culpa. Depois que você consegue introjetar a culpa no outro,
Outro dia eu participei de um podcast, eu usei uma metáfora que não é muito delicada, e eu vou repetir aqui, perdoe o meu latim, você enfia o pé com merda dentro da boca do outro. Se você faz o sujeito experimentar a culpa. O indivíduo que se sente culpado, ele é expropriado na sua individualidade com muita facilidade. E a mentalidade trabalhada dentro das universidades, escolas, na cultura nossa, latino-americana como um todo, é a ideia de que o sacrifício deve ser celebrado, porque o sacrifício é a depuração, é a destruição do indivíduo, mas o olhar para o outro. E isso salva. E isso salva. Não salva. Por isso que nós somos a América Latina. Muito obrigado. Un segundito nomás. Vamos a hacer la conclusión final. Le vamos a dar 1 minuto y medio a cada panelista. Brillantes los panelistas. Cuando termine su conclusión, los aplaudimos a todos antes de venir a torturarlos a los micrófonos con preguntas directas, difíciles de responder. Entonces, conclusiones. Empezamos con Monsieur Rachevsky. Adelante, doctor. Obrigado, Eduardo, pela preferência. Eu não vou concluir nada, eu só vou tentar acrescentar aqui o que Denis falou e o que o Alexandre falou também, com relação à questão do dever, né? E a Ayn Rand ela define muito bem isso. O dever nada mais é do que a sublimação da escolha. Se você tem dever, você está designado a agir com relação àquilo. Quer dizer, não existe escolha. Se não há escolha, a razão não pode ser utilizada, né? Você só vai obedecer. E o indivíduo, o ser humano, ele é um ser racional. Essa é a nossa natureza, né? Então, a nossa natureza determina que, para existir ou não existir, a gente precisa fazer escolhas baseado naqueles princípios, né? Do que é bom, do que é certo e do que é verdadeiro. Então, o uso da razão, a capacidade que nós temos de usar o nosso livre-arbítrio para focar nossa mente, pensar a respeito da realidade, usar a lógica para poder fazer as boas escolhas, com o propósito de fazer a nossa vida a melhor vida possível, já que ela é única, intransferível e limitada, esse é o papel do indivíduo, esse é o nosso papel na sociedade. Muito obrigado, Alexandre. Suas conclusões. Há esperança para o Brasil, de passo. Sim, eu vejo melhorar bastante aqui o ambiente cultural, intelectual. Eu diria o seguinte, o estado natural do ser humano é a miséria. Então, o pessoal pergunta, o que causa a pobreza? Nada causa a pobreza. Pobreza é o estado natural. Nós estamos aí há 70 mil anos de humanidade com miséria, fome, doença, guerra. Esse é o default, esse é o natural. O que é estranho é que nos últimos 200 anos nós arrancamos rumo a um florescimento humano. Expectativa de vida maior, prosperidade, saúde, etc. E o que causa isso é a liberdade. Então, eu acredito que quem está aqui nesse painel, se a pessoa, né, no meio da semana, está aqui numa tarde, investindo o seu tempo, é porque é um embaixador da liberdade. Eu acho que é muito meritório cada um daqui ser multiplicador das ideias da liberdade e participar dessa questão que, para mim, é a mais importante. Se a gente quer ter um bom impacto no mundo, para nós, para os nossos filhos, para a sociedade, e para a nossa felicidade, especialmente, é promover as ideias da liberdade. Essa linha filosófica, né, tão forte, começou acho que com Aristóteles, você tem um defensor forte, Locke, mais recentemente Ayn Rand, né, dá para dizer que é um Aristóteles para o mundo moderno. A ideia do indivíduo, a ideia da individualidade é o melhor caminho para o florescimento humano e nosso. Muito obrigado. Senhor, suas conclusões finais, quer agregar alguma frase, por favor? Na verdade, nós temos um longo trabalho pela frente. As gerações anteriores, eu vou falar mais especificamente no Brasil, as gerações anteriores falharam com as nossas gerações e nós não deveríamos, acho eu, falhar com as próximas gerações. Eu tenho 44 anos de idade e não acho que eu vá ver o Brasil caminhando efetivamente para o destino que eu gostaria. Não acredito nisso, eu sou um sujeito muito pragmático, muito realista, mas eu não sou pessimista, porque um certo movimento começa a acontecer.
Nós já temos hoje no Brasil grupos de jovens universitários, nós estamos aqui hoje, já existe uma bibliografia em português, coisa que há muito pouco tempo simplesmente não existia, de defesa da liberdade. Hoje você já entra numa livraria de shopping e tem lá Rand, Sowell, Hayek e assim por diante. O principal livro de economia vendido no Brasil é As 6 Lições do Mises. Né? Nós temos Rand, o livro que eu tive o prazer de organizar, com um texto, inclusive, do Rachevsky, o Ayn Rand e o Devaneios do Coletivismo, é um best-seller nacional. Ou seja, não há motivos para imaginar que a gente não possa sair dessa realidade. Não vai ser sem dor e não vai ser rapidamente, mas precisa ser. Precisa ser se nós quisermos construir um Brasil diferente. E dá, sim, para construir. Muito obrigado. Antes de aplaudirles, está por salir um livro de Rachevsky que se vai chamar... Nós não combinamos isso, não é, Eduardo? Pelo contrário, né? Não? Tu dizes o... Tem que falar todo mundo junto, é isso? Não, eu vou falar, então, em teu respeito. Tá? Ele está dando spoiler aqui, né? Não, não deveria falar. Mas tudo não, bem, não falei nada. Okay, vamos fazer propaganda, então. É o grego, o monge e a heroína. ¿Quiénes serán? Queda a su imaginación. Señores, un fuerte aplauso a los 3 panelistas, por favor. Y ahora tenemos 10 minutos, 15 de preguntas, así que a torturar a los panelistas con preguntas bien difíciles, por favor. Señorita. Oi. Ouvindo tudo que vocês falaram e vendo essa situação aqui hoje, me veio uma ideia, queria a opinião de vocês sobre isso. A impressão que eu tenho é que a visão da Rand, a visão objetivista, a visão iluminista é um pouco elitizada ainda. O Alexandre brincou com a questão das cartas, né, de ter recebido boas cartas e ter tido boa sorte na vida, está numa posição bacana hoje. Eu também, felizmente, tive essa sorte. Pode ser que outros não tenham tido e não consigam enxergar a beleza do que nós aqui, se estamos aqui, enxergamos, de tudo isso que vocês falaram, de tudo isso que a Rand defende e que a gente tenta disseminar da melhor maneira possível. Mas para aqueles que não conseguem, para aqueles que ou não têm acesso por achar que é uma leitura difícil, não têm acesso financeiro, ou não têm acesso por não conseguir mesmo, não conhecerem, como o Denis falou, você não gosta do que você não conhece. Como a gente pode levar a parte boa de tudo isso que a gente está vendo aqui, de tudo isso que a gente sabe que no futuro vai gerar, para essas pessoas que não têm acesso, porque não conhecem, porque não tiveram boas cartas, não têm uma boa sorte na vida, ainda estão em situações precárias Muito obrigado. Vamos a darle un minuto a cada uno para que conteste. Así alimentamos si hay más preguntas que puedan realizarse. Monsieur Rachevsky, ¿vos querés decir algo? 2 observações. Primeiro, tudo começa em sociedade através de um pequeno grupo, uma elite, vamos dizer assim, né? Como tu te referiste. Quer dizer, a própria luz elétrica começou com um pequeno grupo de pessoas e aquilo foi ganhando força porque aquilo era bom, porque aquilo era certo, porque aquilo era verdadeiro, e o bem que fez para a sociedade fez com que todo mundo, como a gente vê hoje, usufruísse daquilo, fosse atrás daquilo para o seu próprio benefício, né? Há 40 anos atrás, eu me lembro do primeiro ciclo de palestras sobre liberalismo. Nós tínhamos 9 palestrantes e 6 pessoas na audiência. Ou seja, era a elite da elite da elite, né? E eu estou contando aí os parentes, tá? Então, esse é um processo, é uma onda, é como você jogar uma pedra no meio do lago e a onda ela vai chegar à margem. Leva tempo, mas a gente tem que continuar. Alexandre. Acho que é uma questão de empacotar também as ideias de forma que seja bastante fácil de entender, conceitos que levem ao cotidiano das pessoas. É verdade que muitas vezes a filosofia da liberdade pode ser passada de forma complexa, né? Se for ver uma palestra do Peikoff lá de 2 horas, é um negócio
árduo, até porque nem sei se tem em português todo o material. Mas eu diria o seguinte, o pacote da liberdade, ele oferece o melhor caminho para a prosperidade, especialmente quem está na base da pirâmide. Para quem já está rico, ou está com cargo público, ou já tem uma capitania hereditária lá de família de políticos, não é necessário, não é importante, até nem desejável que o país implante a liberdade. Mas, quando você implanta a liberdade, as pessoas elas têm uma possibilidade inédita de produzir riqueza, de ficar com a riqueza, de reinvestir, de crescer, de poder fazer o que elas querem. E eu acho que no campo individual, para fechar, também é muito interessante. Porque, no final, o que a esquerda traz de oferta? Você é uma vítima da sociedade. Você é um incapaz. Você é um bebezão que, se não tiver o Estado para cuidar de você e te dar o vale-leite de manhã quando você nasce, e o vale-fralda quando você fica velho, e não sei o quê, você não vai conseguir nada. E tem uns malvados lá que, se eles estão bem, é porque obrigatoriamente você está mal, né? Naquela falácia do dinheiro fixo, a falácia de que tem uma pilha de riqueza fixa no mundo e que, se tem alguém com muito, é porque alguém tem pouco. Então, é uma ética do rancor, uma ética da inveja, uma ética da tristeza. E a ética da liberdade é uma ética otimista. Você é o fim em si mesmo. Você não é escravo de ninguém e ninguém existe para ser seu escravo. Você pode aquilo que você quiser. Acredite em você, corra atrás. Eu vejo isso crescendo muito, tá? Ainda que não tenha muitos objetivistas ou gente lendo Ayn Rand, por exemplo, eu vejo nas periferias do Brasil muita gente querendo empreender, querendo fazer seu próprio dinheiro. Está mudando essa mentalidade. E isso me deixa bastante otimista. Obrigado. E ¿acaso la riqueza no está fixa, agregando a lo que dice la señora? Unos ganan, otros pierden. Conte-se. A velha falácia do bolo de tamanho fixo, né? Tira um pedaço para um, depois volta para outro. Lembra dessa? Nunca foi um problema, e a desigualdade, na verdade, nunca foi um problema, porque exatamente nós somos completamente desiguais, felizmente, né? A desigualdade é uma pré-condição da nossa existência e é importante, inclusive, celebrá-la, reconhecê-la e entender que aqueles que conseguem, na sua condição desigual, nos inspirar, esse sujeito deve receber os aplausos e os louros da sua vitória. Então, eu acharia péssima a ideia de uma sociedade que busca a igualdade entre os indivíduos. É muito ruim, isso sim, uma sociedade de pobres, que é, em larga medida, o que nós temos na América Latina. Isso é muito triste. Mas a pobreza foi uma pobreza que nós escolhemos adotar. Então, eu também quero dizer que eu tenho uma frase que não é muito gentil, que todo sofrimento para idiota é pouco. Nós escolhemos os caminhos do sofrimento. E é preciso respeitar os caminhos que nós escolhemos enquanto população. Agora, então existe aí também uma curva de aprendizagem que nós podemos ajudar a antecipar, falando sobre essas coisas, entregando mais essas ideias, divulgando mais essas ideias. E nós temos um quê de arrogância, nós, defensores da liberdade. Porque durante um bom tempo, especialmente no Brasil, a gente ficou falando só para pequenos grupos. Agora parece que a gente está um pouco mais preocupado em disseminar essas ideias. Era todo mundo sempre de terno, sempre com gravata borboleta, todo mundo muito bem arrumado. E o homem do mundo real lá fora, ele não se identifica com isso. Um sujeito que está passando fome, você chegar nele e dizer assim, olha, acredite que menos Estado é a solução, ele vai cuspir na sua cara, e com toda a razão. Então, oferecer possibilidades e instrumentos e ferramentas de ler a realidade diferente, para que as pessoas possam, num arco de aprendizagem, optar, escolher melhor, pode ser a solução. O que nós temos aqui, quando nós olhamos... Uma vez eu vi uma palestra de um grande nome da educação física brasileira, Nuno Cobra, foi preparador do Ayrton Senna. Ele falou assim, eu não conheço ninguém aqui, mas eu posso dizer uma coisa certa sobre todos vocês. Aquilo que você olha no espelho é o resultado exato das suas escolhas. Das escolhas que você fez em vida. Se você não gosta do que vê no espelho, não precisa apontar o dedo para mais ninguém, a não ser para você mesmo. E esse é o povo que nós somos. Foi assim que nos construímos. Se não gostamos do que vemos, temos que buscar nós mesmos caminhos de solução. E aí o nosso papel... E eu preciso fazer um último comentário. Preciso.
Outro dia eu dei uma palestra, porque a gente precisa também lavar um pouco de roupa suja. Outro dia eu fiz uma palestra para o Students for Liberty Brasil sobre Ayn Rand. Eu fiz um circuito nacional falando sobre a autora e fiz um call com centenas de pessoas. Quando terminou, um grande defensor da liberdade do Brasil me telefona de madrugada. Professor Denis, eu tenho um streaming e eu preciso que você realize, nessas palavras, o sonho da minha vida. Falei, meu Deus, se não for sexual. Denis, eu quero montar um programa de rádio, um streaming para você atender as pessoas, como nesses programas de rádio de madrugada, que fica a tiazona com voz sensual, falando, que foi? Aí o cara fala, eu fui corneado. Aí ela fala, não, Deus vai te ajudar. Mas aí ele queria uma resposta objetivista a essas questões. A técnica do joelhaço, para quem leu Analista de Bagé. E eu disse, maravilhoso, vamos fazer. Um sujeito com uma fortuna estimada em milhões e milhões de reais. Eu falei, vamos fazer. Faz as contas aí e vê o que você precisa. Eu falei, eu preciso de um estúdio de 80 mil reais. É um estúdio de podcast. Beleza. Agora você começa, então, a trabalhar no fundraising para conseguir o estúdio de 80 mil reais. Mas eu devo ter uma cara de palhaço extraordinária. Quer dizer, nós precisamos fazer um meia-culpa. Aqueles que podem ajudar o movimento, put your money where your mouth is. Put your money where your mouth is. Fala muito, mas na hora de aplicar realmente aquilo que precisa na luta, não, vamos deixar como está. A vida é assim, tenha santa paciência. Muito obrigado. Para finalizar, não veo gente esperando para fazer mais perguntas. Vamos a deixar o último comentário a don Roberto, que você tinha ganas de dizer alguma coisa ou não? Ai, perguntas. Onde está, senhorita, por favor? Tem uma fila ali. Ah, tem uma fila lá. Então vamos rápido. Temos 5 minutos. Nossa, desculpa. Eu, na realidade, eu trabalho para uma dessas pessoas que está putting the money where the mouth is. Então, até 2 anos atrás, eu achava que eu era anarquista e eu descobri que existia uma coisa chamada liberalismo. Eu não sabia que existia isso. E eu trabalho com propaganda, design e tudo mais. E Desafios da Liberdade na América Latina, Um Mundo Possível. Quando eu recebi o primeiro livro da Ayn Rand, que eu nem sabia que existia até 2 anos atrás, eu me identifiquei completamente. Porém, eu acho que são tantas perguntas, mas eu acho que... Faz uma, por favor. Então, eu até arrependi de ter falado que eu ia perguntar, porque vocês falaram tantas coisas que eu fiquei confusa. Porém, eu vejo o seguinte, que acho ótimo estar todo mundo aqui, a faixa etária é boa, mas eu vejo que o jovem que você falou que é a esperança da coisa toda. Então, esse desafio, a América Latina, acho que eu dei azar, porque quando eu descobri, a América Latina está ficando vermelha. E eu não consigo entender por quê, já que o movimento liberal aumentou e, proporcionalmente, a América Latina foi ficando vermelha à medida que as ideias liberais foram sendo divulgadas. Então, a minha pergunta é o seguinte, a mídia digital hoje é o maior meio onde todas as pessoas estão conectadas, todas. A pessoa ela pode sair, não pegar um ônibus para vir aqui e tudo mais. Então, eu vejo que tem Instagram, tem vários nichos de mercado, mas tem um universo aí para ser investido. E vocês que estão sentados aí, né, vocês têm suas mídias e tudo mais, e além de conferências, existem planos, existem grupos, existem ideias para serem colocadas nesse desafio da liberdade na América Latina? Como que esse mundo é possível? Muito obrigado. Vamos a fazer isto. Solo uno responde cada pergunta. A primeira la responde Roberto, depois vamos para ti, Alexandre, e a terceira é para vos, e allí terminamos. Roberto. Ok. Bom, em primeiro lugar, o fato da política ser o que é reflexo do passado, né? É reflexo da mentalidade oposta àquela que nós estamos querendo construir. E essa construção ela está ocorrendo, como falou o Denis, como falou o próprio Alexandre,
como falaram os palestrantes pela manhã, este movimento é um movimento intelectual, é um movimento que visa mudar as convicções dos indivíduos na sociedade. Isso é um processo que leva tempo. Numa sociedade como a brasileira, como disse o Denis, mal educada, em primeiro lugar, nós precisamos deseducar para então reeducar. E isso não acontece da noite para o dia. Quer dizer, é um processo que deve ser crescente, constante e cada vez mais intenso. E deve ser promovido por nós que estamos aqui, que conhecemos a Ayn Rand. Tu conheceste a Ayn Rand há 2 anos, eu conheci a Ayn Rand em 87, e assim como eu e tu, há outros milhares, centenas de milhares pelo Brasil que estão se familiarizando com essa ideia. Isso certamente vai mudar a política no futuro. Muito obrigado. Perguntas curtas, respostas curtas. Alexander, be ready, please. Minha pergunta Go ahead. pode ser para o Denis? Eu gostaria de perguntar ao Denis. Sim. Denis, você é professor de filosofia e é candidato. Sim. O que você acha mais importante? A ação educacional em favor da liberdade ou a ação política eleitoral partidária? Como você pretende conciliar os dois? Na verdade, foi depois da minha lastimável experiência em Brasília que me caiu uma ficha de que se nós não atacarmos naquilo que eu chamei, obviamente, de uma operação cavalo de Troia, nós não vamos conseguir avançar de maneira assim, pelo menos minimamente, neste processo. Será talvez muito mais vagarosamente. Me chamou muita atenção a absoluta insensibilidade de uma classe política brasileira a uma visão mínima na defesa das liberdades individuais. Isso me chamou assim uma atenção extraordinária. E eu posso te dizer que, do ponto de vista das minha esposa está ali, não me deixa mentir, do ponto de vista de uma escolha de vida, de projeto de vida, não tem nada que me enoje mais do que a ideia de entrar naquilo lá, naquela pocilga. Mas, ao mesmo tempo, eu fico a pensar nas nossas alternativas. Na medida em que nós temos uma classe que está completamente intocada por uma visão de defesa dos indivíduos. Ayn Rand vai dizer que o governo ele tem que ter uma função retaliatória. Estritamente, né? Ele fica fechado na caverna. 10 segundos. Então acabou, é isso aí. Tá. Então, Next. nós vamos tentar fazer com que ele seja de fato um governo retaliatório. Última pergunta. Boa tarde. Alexandre, novamente, parabéns pelo projeto que você está fazendo pessoal e junto ao ranking dos políticos. Eu gostaria de saber por que o Brasil para manter aqui a Multilaser. Por que você continua escolhendo o Brasil, mesmo depois de ter sucesso e estar aqui hoje? Obrigado. Eu quero viver em outro Brasil, não quero viver em outro país. E eu acho que... Sou brasileiro, pertenço a esse país, gosto de morar aqui. E também a verdade é que a ideia de contribuir para alguma coisa que melhore o mundo me dá muito tesão, em bom português, e me dá valor. Eu acho que as pessoas, cada um define o seu objetivo de vida, os seus valores, né? Mas uma pessoa que define puramente por ter grana e gastar grana e ter prazer e comer em restaurante legal e fazer coisas legais, isso não é, não constitui uma visão de vida completa. Para mim, uma vida completa é uma vida que eu faço as coisas que eu gosto, que são simples, com as pessoas que eu amo, minha família, meus melhores amigos, e eu estou engajado numa grande causa, uma causa inspiradora. Então, estar nessa causa me dá muito tesão. Então, fazer o ranking dos políticos, contribuir com o Brasil, ajudar as pessoas e ver as pessoas ficando felizes, melhorando de vida, os meus funcionários. Hoje eu tenho, graças a Deus, mais de 6 mil funcionários hoje na Multi, né? Então, ver essas famílias todas crescendo dá muito prazer, muito valor para mim. O que, como a gente falou aqui, é muito diferente da coerção.
né? É um prazer de você fazer, dar valor e receber valor. É diferente de ter um Estado que aponta uma arma na nossa cabeça e fala que se você não entregar uma parte do que você produziu, você é muito malvado, e isso é muito feio, e você, na verdade, você tem que viver para o bem dos outros, para sacrificar para os outros, que, por lógica, equação matemática, toda vez que A se sacrifica para o B, obrigatoriamente B explora A. Né? Então, é uma lógica de exploração. Acho que a gente tem que romper essa lógica de exploração e criar uma lógica de liberdade, uma lógica de valor. Antes del aplauso final, disculpas a los que se quedaron sin preguntar, el tiempo nos da. Ahora sí, merecen un fuerte aplauso.